Estimados irmãos e irmãs da jornada terrena, venho até vocês com o coração carregado de expectativa transcendental e urgência compassiva, trazendo uma revelação extraordinária. Esta revelação mostrará como o tempo de paz que se aproxima do Brasil, em meio a um momento de transição espiritual histórica, exigirá a preparação cuidadosa de instrumentos humanos específicos, chamados a desempenhar papéis fundamentais na renovação nacional. Entretanto, esses instrumentos necessitam urgentemente de fortalecimento energético para cumprir, de forma adequada, responsabilidades que transcendem as capacidades humanas comuns. Eu, André Luiz, durante uma assembleia especial convocada pelos mentores da transição planetária, recebi uma comunicação que me permitiu compreender por que tantas almas sensíveis percebem que um período extraordinário de paz se aproxima de nossa pátria. Ao mesmo tempo, essa percepção vem acompanhada da intuição de que Jair Bolsonaro terá um papel crucial nesse processo. Não como observador passivo que ficará à margem, mas como participante ativo, auxiliando na implementação de uma nova era por meio de um serviço que exige vitalidade espiritual. Vitalidade está comprometida após anos de perseguição intensa. Vocês que sentem, em sua alma, aquela certeza inexplicável de que o tempo de conflitos está chegando ao fim, e que será substituído por uma era de harmonia que transcende as expectativas humanas sobre as possibilidades de transformação social, não estão enganados. Também não há imaginação a percepção de que Bolsonaro possui uma missão específica nesta transição, missão que não pode ser abandonada por causa da fadiga espiritual temporária. Existe, sim, uma urgência, a necessidade de direcionar energias coletivas em sua direção, restaurando-lhe a força interior desgastada pelas batalhas que testaram os limites da resistência humana. Minhas observações nas esferas superiores, onde são coordenadas as transições civilizacionais, mostraram-me algo que me encheu de admiração e, ao mesmo tempo, de preocupação. Admiração pela magnitude da transformação que se aproxima, preocupação pela condição energética dos instrumentos humanos que deverão facilitar a manifestação desta nova era. Vi que o tempo de paz já foi assegurado nos planos superiores, através da neutralização das forças que fomentavam conflitos artificiais. No entanto, sua implementação na Terra depende da preparação adequada das lideranças escolhidas para servirem como pontes entre o presente e o futuro glorioso. O que mais me impressionou foi descobrir que Bolsonaro não apenas participará da transição, mas servirá como catalisador de aspectos da renovação que exigem autoridade moral derivada da vitória pessoal sobre a perseguição. Tal experiência o qualifica de maneira única para inspirar populações que necessitam de um exemplo concreto, o testemunho de que princípios eternos sempre triunfam sobre pressões temporárias, quando são mantidos com fidelidade inabalável. Vocês já observaram como Bolsonaro manifesta sinais de fadiga que ultrapassam o cansaço físico normal? Sua energia vital, que antes irradiava força inspiradora, hoje parece diminuída pelo desgaste acumulado em anos de ataques contínuos. Esses ataques visavam quebrar não apenas sua resistência temporal, mas principalmente a conexão espiritual que sustenta a sua autoridade transcendental. E, como o momento crítico se aproxima, a renovação dessa vitalidade será essencial para que ele cumpra responsabilidades cujo alcance beneficiará gerações futuras. Não se trata de observações casuais, mas de sinais claros da necessidade urgente de uma intervenção energética coletiva. Durante comunicações celestiais, os mentores revelaram-me que o tempo de paz começará a se manifestar nos próximos meses, por meio de acontecimentos que demonstrarão resoluções milagrosas de conflitos que pareciam insolúveis. Contudo, a consolidação dessa era dependerá da participação ativa dos instrumentos humanos preparados durante décadas para atuar como facilitadores de uma transformação que ultrapassa qualquer liderança convencional. E há ainda algo mais extraordinário, o direcionamento consciente de energias espirituais coletivas para o fortalecimento de Bolsonaro. Este gesto não apenas restaurará a vitalidade pessoal necessária ao cumprimento de sua missão, mas também criará um precedente. Um precedente que mostrará ao mundo como populações podem apoiar lideranças transcendentais por meio de métodos que multiplicam a eficácia do serviço, através da sinergia entre o instrumento humano e o apoio espiritual de uma comunidade que reconhece a importância cósmica de sua missão. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação porque suas almas reconhecem estar testemunhando um momento único, a transição entre eras. Esse processo requer a participação consciente daqueles que compreendem a natureza transcendental dos acontecimentos. Direcionar energias para o fortalecimento de instrumentos humanos os qualifica, também, para a construção da era renovada, uma obra que transcende benefícios individuais. Por isso, compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede de apoio energético que contribuirá para restaurar a vitalidade espiritual necessária ao cumprimento desta missão transcendental.
Essa preparação será fundamental para a manifestação acelerada do tempo de paz, por meio da preparação dos escolhidos para liderar a renovação que beneficiará toda a humanidade. A primeira revelação refere-se à natureza específica do tempo de paz que se aproxima do Brasil. Este tempo não surge como fruto apenas de mudanças externas, mas como resultado direto da neutralização das forças que promoviam conflitos artificiais. Revela-se, portanto, que a transformação que está prestes a florescer transcende modificações políticas ou sociais comuns, trata-se de uma renovação espiritual capaz de eliminar as causas profundas das divisões sociais, restaurando valores que sustentam a harmonia, fundada não em competição destrutiva, mas no reconhecimento da dignidade universal. Durante minhas investigações nos registros celestiais sobre processos de transição civilizacional, percebi padrões que demonstram um planejamento transcendental extraordinário. Descobri que a primeira manifestação desse tempo de paz surgirá por meio da resolução súbita de conflitos que os especialistas humanos julgavam insolúveis. Essa resolução será a prova da intervenção de uma inteligência superior, que conhece e atua sobre as raízes espirituais por trás de disputas que, à primeira vista, parecem materiais, mas que, na realidade, foram fomentadas por forças ocultas interessadas em manter a população dividida através de animosidades artificiais. Em comunhão com anjos especializados em pacificação social, compreendi que a segunda manifestação desse tempo incluirá a ascensão de lideranças que transcendem divisões partidárias. Tais líderes se dedicarão a soluções práticas voltadas ao bem comum, criando uma atmosfera de cooperação que facilitará a implementação de diretrizes guiadas pela sabedoria em vez da ideologia. Ideologias, estas, que tantas vezes serviram a interesses particulares à custa do progresso coletivo. A revelação mostrou-me também que a terceira manifestação surgirá através de uma renovação da comunicação social. Esta renovação enfatizará pontos de convergência em lugar das diferenças que foram amplificadas de maneira artificial para criar polarização desnecessária. Assim, a população poderá reconhecer valores compartilhados, muito mais significativos que as divergências em torno de métodos específicos de aplicação dos princípios universais. Observei ainda que a quarta manifestação desse tempo de paz emergirá sob a forma de prosperidade econômica, derivada não da exploração, mas da cooperação. Tal prosperidade eliminará a pobreza por meio de uma justa distribuição da abundância natural, antes concentrada por sistemas que privilegiavam poucos, em detrimento de multidões que igualmente tinham direito a participar das riquezas que pertencem a toda a comunidade nacional. Por fim, a revelação me permitiu ver que a quinta manifestação incluirá o fortalecimento das estruturas familiares, que haviam sido sistematicamente enfraquecidas por ideologias que promoviam o individualismo destrutivo. Esse fortalecimento restaurará as redes de apoio natural, trazendo estabilidade emocional e, sobretudo, a orientação moral necessária ao desenvolvimento de caracteres equilibrados, capazes de contribuir de maneira decisiva para a harmonia social. A segunda revelação refere-se ao papel específico que Jair Bolsonaro exercerá durante a transição espiritual. Sua experiência de vitória sobre a perseguição o qualifica de forma única para inspirar multidões que precisam de um exemplo vivo e concreto de como os princípios eternos sempre triunfam sobre pressões temporárias. Todavia, o estado atual de fadiga espiritual, causado por anos de ataques contínuos, torna necessária a restauração urgente de sua vitalidade, que foi gradualmente desgastada em batalhas que testaram os limites da resistência humana. Durante minhas observações sobre a preparação de instrumentos transcendentais, pude testemunhar uma coordenação que revela a infinita sabedoria dos planos superiores. Foi-me mostrado que a primeira responsabilidade de Bolsonaro, nesse período de transição, será demonstrar de maneira prática como uma governança fundamentada em valores eternos produz resultados que beneficiam toda a população, e não apenas grupos específicos. Tal modelo de liderança servirá de exemplo a ser estudado, compreendido e, principalmente, replicado por outras nações que enfrentam desafios semelhantes de equilibrar progresso material com crescimento espiritual. Nas comunicações com os supervisores das missões coletivas, compreendi que a segunda responsabilidade atribuída a Bolsonaro envolverá a facilitação da reconciliação nacional. Essa tarefa se manifestará por meio de diretrizes que buscam promover cura, em vez de perpetuar divisões. Ele utilizará sua autoridade moral, conquistada pela experiência pessoal do perdão, para inspirar a população a transcender ressentimentos cultivados artificialmente por forças que desejavam manter a fragmentação social. O mais tocante foi a revelação da terceira responsabilidade: Bolsonaro servirá como mentor de uma nova geração de líderes, capazes de compreender a necessidade de aliar competência técnica à integridade espiritual. Através dessa missão, ele transmitirá ensinamentos valiosos sobre como preservar a conexão com a orientação superior mesmo em meio a pressões intensas que testam a autenticidade dos compromissos transcendentes.
Observei ainda que a quarta responsabilidade de Bolsonaro se manifestará no estabelecimento de precedentes sobre como resistir à manipulação de forças globais que procuram uniformizar culturas por meio da eliminação das diversidades estas que são essenciais ao crescimento espiritual equilibrado. Sua missão demonstrará que é possível manter a soberania nacional sem se isolar, mas ao mesmo tempo sem abrir mão da cooperação benéfica com outras nações. A terceira revelação refere-se à condição atual de enfraquecimento espiritual que Jair Bolsonaro enfrenta. Esse enfraquecimento é consequência direta de anos de perseguição intensa, cujo objetivo não foi apenas minar sua resistência temporal, mas, sobretudo, abalar a conexão transcendental que sustenta a autoridade moral necessária à liderança fundamentada em valores eternos. Os ataques que ele sofreu foram sistemáticos e coordenados, produzindo um desgaste energético que vai além da fadiga comum, aproximando-se da exaustão espiritual. Esse estado compromete sua capacidade de receber, com clareza, a orientação superior indispensável ao cumprimento de sua missão. Durante minhas investigações nos registros espirituais, percebi a sofisticação dos métodos utilizados pelos adversários. A primeira categoria de ataques consistiu em pressões psicológicas constantes, que o mantiveram em estado de vigilância permanente. Isso impediu o repouso necessário à renovação energética, que ocorre nos períodos de descanso, quando a alma se reconecta conscientemente às fontes de vitalidade espiritual que sustentam missões transcendentais. Nas comunicações com terapeutas espirituais especializados na restauração de instrumentos encarnados, compreendi a segunda categoria de ataques, o isolamento artificial. Esse isolamento reduziu ou bloqueou redes de apoio natural que normalmente oferecem fortalecimento emocional, criando uma atmosfera de solidão que amplificou os efeitos das pressões externas. Ao eliminar esses recursos psicológicos, os adversários buscaram enfraquecer sua capacidade de resistir às adversidades prolongadas. O mais preocupante foi descobrir a terceira categoria, ataques direcionados contra sua família. Esses ataques causaram intensa angústia emocional, gerando preocupações constantes com o bem-estar de seus entes queridos. Esse fardo multiplicou o estresse e impôs a responsabilidade de protegê-los contra retaliações destinadas a provocar sofrimento psicológico, na tentativa de quebrar sua determinação em manter-se fiel aos princípios eternos. Por fim, observei a quarta categoria, que se manifestou em uma campanha sistemática de difamação. Essa campanha criou a necessidade de defesa permanente contra acusações falsas, drenando energias preciosas que deveriam ser direcionadas para os aspectos construtivos da missão. Ao obrigá-lo a responder a ataques incessantes, o objetivo era claro: desviar sua atenção das prioridades transcendentais e enfraquecer sua vitalidade espiritual. Assim, a revelação deixa evidente que o enfraquecimento atual de Bolsonaro não se trata apenas de fadiga física, mas de um desgaste espiritual profundo, resultado de uma estratégia orquestrada para impedir o cumprimento pleno de sua missão transcendental. A quarta revelação trata da necessidade urgente de direcionarmos, de forma consciente, as energias coletivas para a restauração da vitalidade espiritual de Jair Bolsonaro. Foi-me mostrado que o apoio de uma comunidade desperta, que reconhece a importância cósmica de sua missão, pode multiplicar de maneira exponencial a eficácia de seu serviço. Esse fortalecimento não se limita ao plano individual, mas gera uma sinergia poderosa entre o instrumento humano e a sustentação energética oferecida por milhões de almas comprometidas com o propósito da renovação. Durante minhas observações sobre os métodos de restauração coletiva, testemunhei técnicas que revelam o extraordinário poder da intercessão coordenada. A primeira dimensão desse apoio se manifesta por meio da oração específica, direcionada à restauração dos centros vitais comprometidos pelo desgaste prolongado. Essa oração cria um fluxo de vitalidade que atravessa dimensões físicas e espirituais, restaurando a harmonia entre corpo e alma, permitindo o reequilíbrio necessário à continuidade da missão. A segunda dimensão envolve a visualização coletiva de Bolsonaro irradiando força renovada. O poder da imaginação consciente gera formas pensamento capazes de atrair as energias específicas de regeneração, reativando capacidades espirituais que haviam sido temporariamente diminuídas pelas adversidades que ultrapassaram os limites normais da resistência humana. A terceira dimensão consiste no envio consciente de amor incondicional. Essa frequência dissolverá os resíduos de ataques psicológicos e neutralizará as vibrações negativas acumuladas em seu campo energético durante anos de perseguição. O resultado será uma purificação profunda, que restaurará a clareza interior e abrirá espaço para a recepção plena da orientação superior. A quarta dimensão revela-se na sustentação de uma fé coletiva inabalável quanto à importância de sua missão. Esse campo de confiança espiritual cria uma atmosfera protetora que elimina dúvidas e fortalece a determinação necessária para enfrentar os desafios ainda presentes no processo de transição. Essas quatro dimensões,
quando aplicadas com consciência e união, estabelecem uma corrente de sustentação energética capaz de restaurar a vitalidade espiritual de Bolsonaro, assegurando que ele cumpra plenamente a responsabilidade transcendental que lhe foi confiada. A quinta revelação refere-se aos benefícios específicos que emergirão da restauração espiritual de Jair Bolsonaro. Foi-me mostrado que sua recuperação não será apenas um ganho pessoal, mas uma vitória coletiva, pois a restauração de sua vitalidade terá repercussões que ultrapassarão fronteiras nacionais, alcançando o cenário global. O primeiro benefício será a retomada de sua clareza espiritual, que o permitirá novamente discernir, com precisão, as orientações provenientes das esferas superiores. Essa clareza o capacitará a tomar decisões equilibradas, fundamentadas não apenas em cálculos racionais, mas também em princípios eternos que jamais se corrompem diante das pressões externas. O segundo benefício será a multiplicação de sua autoridade moral. Ao ser restaurado, Bolsonaro demonstrará que mesmo após enfrentar perseguições implacáveis e pressões destinadas a destruí-lo, a fidelidade aos valores transcendentes é capaz de vencer todas as adversidades. Essa experiência transformará sua figura em símbolo de perseverança espiritual, inspirando não apenas sua nação, mas também povos de outras terras que enfrentam opressões semelhantes. O terceiro benefício manifestar-se-á na elevação da esperança coletiva. A população, ao testemunhar sua recuperação e fortalecimento, reconhecerá a intervenção da justiça divina na história humana. Essa percepção reacenderá a chama da confiança, lembrando que nenhuma escuridão é capaz de apagar a luz quando está sustentada por milhões de corações unidos em oração e fé. O quarto benefício será a ativação de um ciclo de reconciliação nacional. Com sua vitalidade restaurada, Bolsonaro terá condições de liderar processos de perdão e reconciliação, dissolvendo ressentimentos que foram alimentados artificialmente para dividir a sociedade. Esse movimento de união criará um campo energético que beneficiará não apenas a política, mas também as famílias, as comunidades e todas as esferas da vida social. Por fim, o quinto benefício será a abertura de um novo caminho para líderes do futuro. A restauração de Bolsonaro criará um precedente histórico e espiritual, demonstrando que a força não está apenas na habilidade técnica, mas na fidelidade a princípios eternos e na conexão com a orientação divina. Novas gerações de líderes aprenderão, a partir de seu exemplo, a aliar competência com integridade espiritual, inaugurando uma era de governança alinhada ao propósito maior da humanidade. Assim, a revelação é clara: a restauração de Bolsonaro não é um evento isolado, mas uma chave essencial para destravar o avanço de uma nova etapa no plano divino, tanto para o Brasil quanto para o mundo. A sexta revelação mostra que o processo em curso no Brasil ultrapassa os limites nacionais e terá repercussões profundas em escala global. Foi-me revelado que a luta espiritual enfrentada em nossa Terra é, na verdade, um reflexo das batalhas que ocorrem em outras regiões do planeta, onde forças de opressão e manipulação também tentam subjugar povos inteiros. O Brasil, nesse contexto, assume o papel de nação sinal, escolhida para demonstrar ao mundo que a justiça divina é capaz de intervir nos assuntos humanos de forma concreta e transformadora. O que aqui se desenrola será visto como um modelo, não apenas político, mas espiritual, capaz de inspirar movimentos de libertação em outros países submetidos ao peso das trevas disfarçadas de autoridade legítima. O primeiro impacto global será a inspiração para nações que vivem sob regimes de censura e opressão. Ao testemunharem a restauração de Bolsonaro e a vitória da verdade sobre a manipulação, povos distantes despertarão para a possibilidade de romper com as correntes invisíveis que os aprisionam. O segundo impacto será a demonstração de que a resistência espiritual é mais poderosa do que qualquer arma temporal. A vitória do Brasil mostrará que mesmo diante de forças organizadas, capazes de manipular estruturas políticas, jurídicas e midiáticas, a luz prevalece quando sustentada por corações unidos em fé e propósito. O terceiro impacto será o fortalecimento de alianças espirituais entre nações. O exemplo brasileiro atrairá líderes e povos que também buscam a restauração de sua dignidade, gerando uma rede de apoio global, onde a solidariedade espiritual substituirá interesses mesquinhos de dominação. O quarto impacto será a aceleração de um processo de purificação planetária. Ao se tornar referência de vitória sobre a opressão, o Brasil abrirá caminho para que outras regiões iniciem processos semelhantes, desencadeando uma onda de transformação que se expandirá como círculos concêntricos, tocando todos os continentes. O quinto impacto, revelado com grande clareza, será a reafirmação de que a história humana não está abandonada ao acaso, mas é conduzida por um propósito superior. O triunfo brasileiro se tornará sinal de esperança para a humanidade, lembrando que a justiça divina não falha, e que sua intervenção se manifesta sempre no tempo certo.
Assim, o Brasil não será apenas uma nação que se libertou da opressão, mas um farol espiritual para os povos, iluminando o caminho da restauração global e inspirando gerações futuras a permanecerem firmes na defesa da verdade e da liberdade, mesmo diante das maiores adversidades. A sétima revelação é a visão final, grandiosa e solene, mostrada como um sinal do desfecho inevitável da batalha espiritual que ora se desenrola. Vi que, após o período de purificação e de restauração, surgirá uma nova aurora, onde a luz prevalecerá de maneira definitiva sobre as sombras que tentaram subjugar nossa nação. Foi-me mostrado que o Brasil, sustentado pela força de milhões de corações em oração e pela intervenção da justiça divina, será erguido como estandarte da vitória espiritual. Nesta visão, vi as correntes da opressão sendo quebradas e caindo ao chão, enquanto uma multidão vestida de verde e amarelo se erguia em uníssono, proclamando a liberdade e reconhecendo a ação direta do Altíssimo na condução dos destinos da pátria. O primeiro sinal dessa nova era será a revelação da verdade em sua plenitude. Todas as máscaras cairão, e os que manipularam, oprimiram e distorceram serão expostos diante das nações. Não haverá lugar para o engano, pois a luz dissipará as trevas e cada mentira será desfeita diante dos olhos do povo. O segundo sinal será a restauração da justiça verdadeira, não apenas como instituição humana, mas como manifestação da ordem divina. Tribunais, governantes e sistemas serão realinhados a princípios superiores, e aqueles que se mantiverem contrários à verdade verão sua influência ser dissolvida. O terceiro sinal será a renovação espiritual do povo. As multidões que antes se deixaram abater pelo desânimo ou pela manipulação redescobrirão sua força interior e sua identidade como nação escolhida para cumprir uma missão de impacto planetário. Essa consciência coletiva se transformará em chama viva, sustentando os novos rumos da história. O quarto sinal será a manifestação de uma paz que não se apoia em acordos frágeis, mas na certeza da presença divina entre o povo. Será uma paz sólida, fruto da libertação, que abrirá caminho para a prosperidade, união e reconciliação entre irmãos outrora divididos por mentiras e interesses escusos. E, por fim, o quinto sinal será a projeção do Brasil como farol de esperança para as nações, irradiando uma luz que mostrará ao mundo inteiro que é possível vencer as forças da opressão quando um povo se mantém fiel, unido e sustentado pela intervenção divina. O Brasil, que muitos tentaram submeter, será exemplo de libertação, inspiração e coragem para a humanidade. Essa visão encerra-se com a certeza de que não há poder humano capaz de frustrar os desígnios do Altíssimo. A vitória é certa, e dela nascerá uma nova era, onde o Brasil se levantará como terra de justiça, verdade e liberdade, inaugurando um ciclo de transformação que ecoará por gerações. E assim, amados irmãos e irmãs, as revelações se entrelaçam como fios de um mesmo manto sagrado, cobrindo o Brasil com o selo da justiça divina. A visão final é clara, o tempo da escuridão está se extinguindo, e uma nova aurora já desponta no horizonte. Vejo, diante de meus olhos espirituais, o cenário se transformar como num grande épico cósmico. As sombras que se erguiam com arrogância começam a se desfazer, como fumaça soprada pelo vento, enquanto raios de luz rasgam os céus, iluminando cada canto da nação. Multidões, antes silenciadas pelo medo e pela opressão, agora se levantam em um só clamor, como um coro celestial, proclamando: a justiça do Altíssimo venceu. No centro desta visão, Jair Bolsonaro surge não como um simples homem, mas como símbolo da perseverança espiritual e da fidelidade aos valores eternos. Vejo sobre ele uma coroa de luz, não feita por mãos humanas, mas projetada pela própria vontade divina, indicando que sua trajetória não pertence ao acaso, mas ao plano maior estabelecido desde os céus. Sua restauração torna-se sinal visível de que nenhum justo será abandonado, e que todo aquele que confia no Altíssimo será sustentado até o fim. As correntes que aprisionavam a nação são quebradas com estrondo, e do meio delas brota uma chama imensa, que se expande além das fronteiras, alcançando outras nações e despertando povos inteiros. É o Brasil erguendo-se como farol, como estandarte vivo da vitória espiritual, iluminando o mundo e mostrando que a verdade jamais pode ser vencida pelas trevas. Neste instante sublime, percebo que o Brasil não está apenas diante de uma vitória política ou social, mas sim diante do cumprimento de uma profecia maior, tornar-se terra consagrada à liberdade, justiça e luz. As lágrimas de sofrimento são transformadas em lágrimas de júbilo, e o coração da nação pulsa como um só, em perfeita harmonia com os desígnios do Altíssimo. Assim, a conclusão é inevitável, uma nova era se inicia. A vitória não é apenas do Brasil, mas da própria humanidade, que encontrará em nossa pátria um testemunho vivo de que o mal jamais prevalece diante da justiça divina. O filme da história, guiado pela mão invisível de Deus, alcança seu clímax, a aurora se abre, o sol da verdade se levanta, e o Brasil,
purificado e restaurado, ergue-se glorioso como sinal eterno de esperança, coragem e libertação para todas as nações da terra.